O preconceito linguístico pode ser entendido como uma forma de diferenciação e comparação de uma língua com a outra. Ele pode ocorrer de forma regional, estadual ou até mesmo com outros países, geralmente com uma visão de cultura que sobrepõe a outra, incluindo fatores como xenofobia, por exemplo. Meu nome é Ia dos Dores Santana Pereira do Nascimento, conhecido como Dora. Na minha família, a gente nasceu em casa no interior do Nordeste, lá na Bahia. E era comum, sempre que colocasse o nome, ou homenagear alguém da família, ou por algo que aconteceu. Eu nasci com uma parteira, e a parteira falou que ou eu ou a minha mãe iria morrer. Então a minha mãe fez uma promessa, ela era católica, e ela fez uma promessa que se eu nascesse, ela não sabia se era menino ou menina, não tinha hábito de fazer ultrassom, se nascesse uma menina, ela ia colocar a Maria das Dores em homenagem à Santa Nossa Senhora das Dores. E se nascesse um menino, ia colocar o nome do santo do dia, que era Camilo. Assim, Maria das Dores. Qual cidade você nasceu? Eu nasci em Iaçu, uma cidade do interior da Bahia, que era conhecida como Paraguaçu. Quando a cidade, uns 20 anos atrás, mudaram o nome só para Iaçu. Paraguaçu é o nome do Dorico Paraguaçu, daquela novela que fizeram, né? Bem famosa aí. Iaçu significa água doce. Qual região? A região do sul da Bahia, próximo ao Rio de Janeiro. Bem no comecinho ali da Bahia. Alguém já fez preconceito na sua fala? Não tanto com a minha fala, porque quando eu nasci, eu vim com 8 meses pra cá, Assim, não tenho sotaque. Mas às vezes os termos que eu falo, porque é um hábito de família, falar alguma coisa, quando a gente fala sobre apiar, isso que é do Nordeste, né? Tem muita coisa assim, pernoitar, é uma mistura de Paraná, Nordeste. Minha mãe viveu aqui em São Paulo, veio para São Paulo em 1922, e 22 ela nasceu, aliás, em 41 ela veio para São Paulo, e eu fui criada, eu nasci lá e fui criada aqui, mas muitos costumes da minha mãe, a gente foi criada junto com a família baiana, então os costumes de comer, a maneira como eu me visto, a maneira como eu falo, não o sotaque, mas as palavras que eu falo sim. O que você acha do preconceito linguístico? Falta de conhecimento, Porque é a origem da linguagem do povo brasileiro. Então, assim, em cada lugar que você vai, se você pegar pelo dicionário, a maioria dos baianos, ele fala, o emplasto, ósculo, beijo, abraço, são palavras que estão no dicionário. Mas a maneira como a gente aprendeu lá de falar, e as pessoas, por falta de conhecimento, riem do jeito de falar, maninha, painho, que é mãezinha, mamãe, só a maneira de falar diferente. Eu acho que é só um preconceito por falta de conhecimento das pessoas. Se elas conhecessem um pouco da origem, da formação do povo brasileiro, ela não teria nenhum preconceito. Muito obrigada, professora Dora. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Qual o seu nome? Atos. Atos, você nasceu em que cidade? Na cidade de Vitória da Conquista, no interior da Bahia. Você sempre morou lá em Vitória da Conquista? Não, eu vim para São Paulo recém-nascido. Tá. Então, na verdade, você só nasceu, mas viveu aqui em São Paulo. Exatamente. Então, você já sofreu algum preconceito linguístico? Como eu fui alfabetizado aqui, aprendi a falar aqui, todas as minhas expressões, termos que eu falo, etc., são daqui. Então, eu nunca sofri um preconceito linguístico aqui, por ser nordestino. Conhece alguém da sua família que já sofreu preconceito? Conhece alguém da sua família que já sofreu preconceito linguístico? Sim, várias pessoas. O que você acha do preconceito linguístico? Todas as formas de preconceito são erradas, equivocadas e nós temos que combatê-las. No que toca ao preconceito linguístico, é algo que não é exclusivo apenas do Brasil. As variações do idioma ocorrem em todos os idiomas. Então, se você for, por exemplo, para os Estados Unidos, esse inglês que a gente costuma aprender é o inglês da região da Nova Inglaterra, de Nova York. Mas se você for para o interior do Texas, o interior do Arizona, etc., é um inglês totalmente diferente. Da mesma forma no Reino Unido. Quando você aprende o inglês britânico, é um inglês londrino. Se você for para o norte da Inglaterra, é um outro inglês. Se você for para a Escócia, é um outro inglês. Então, com o francês, a mesma coisa. O francês do Quebec, o francês de Paris, enfim. Tudo isso para dizer o seguinte. Todos os idiomas, assim como o nosso português brasileiro, eles têm diferenças idiomáticas e uma expressão desse idioma não é mais certa do que a outra. Pelo contrário, as expressões dessa variação linguística, ela expressa o modo de viver daquele povo e o modo da cultura e, portanto, ela deve ser respeitada. Não existe um português correto, não existe um inglês correto.
Existe a norma padrão, mas a forma de você falar, o sotaque, etc., tem que ser respeitado por todos. Atos, e o que você acha das pessoas? Na verdade, eles fazem até um estereótipo da região Nordeste, né? E acha engraçado, acha que o nordestino é um palhaço, acha que a forma do nordestino falar que é muito engraçado. O que você acha que levam essas pessoas a achar que é uma variante de menos prestígio? Olha, eu acredito que tem muito a ver com a questão socioeconômica, porque, infelizmente, ao longo do tempo, o Nordeste se tornou uma das regiões mais pobres do país. Porém, nós não podemos esquecer que o Brasil começou aonde? Em Porto Seguro, na Bahia, que Salvador foi a capital do Brasil por quase 300 anos. Então, dessa forma, se a gente fosse olhar por fatos históricos, um português que fosse mais correto, ele teria se iniciado na região Nordeste, correto? Então, eu acredito que tem muito a ver com essa questão socioeconômica, muito a ver também com a mídia que ridiculariza, etc. Porém, conforme eu falei na pergunta anterior, tem que respeitar todas as expressões do idioma. E eu acredito, voltando nesse assunto, que tem muita relação também com essa questão de renda, que aí já se extrapola. Talvez a variante nordestina do português ela é mais ridicularizada justamente por ser falada por pessoas mais pobres. Talvez se fosse uma região mais rica do país, não se ridicularizaria tanto essa variante linguística. Então se extrapola o preconceito linguístico e já vai também para um tema de preconceito de renda, que envolve muito mais além da forma de falar. Ok, Atos. Então, muito obrigado, tá bom? Imagina. Pela sua contribuição para o nosso trabalho. Obrigado. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Você pediu umas perguntas pra você, pode ser? Pode. Qual o seu nome? Claudivan, Qual cidade você nasceu? Morro do Chapéu. Qual região? Morro do Chapéu, Bahia, estado da Bahia. Região Chapada Diamantina. Alguém já fez preconceito com a sua fala? Ou você já presenciou preconceito? Sim, não, se eu falar para você assim de forma direta, simplesmente ridicularizar, eu acho que não. Se fez eu não lembro, mas há uma sutileza, até mesmo no gesto, em comentários, que isso a gente entende que seja preconceito, né? Porque o preconceito linguístico é uma questão social, histórica e de âmbito estrutural. Então, mesmo que eu fale que não, ele vai existir, né? Porque o preconceito linguístico é tudo que outra pessoa, outras pessoas falam de uma língua desmerecendo devido ao sotaque, à região, né? Porque tem essa questão social. Se você mora numa região mais privilegiada, o sotaque daquela região vai ter uma aceitação maior, no sentido dele ser mais aceito. Então, queira quer não, existe essa questão. O preconceito linguístico é como qualquer outro preconceito. E o que você acha do preconceito linguístico em geral? O que eu acho que é um assunto que tem que ser debatido, tem que ser mais comentado, porque, como eu falei, né, ele é um preconceito como qualquer outro, mas ele tem uma questão importantíssima, que ele é pouco falado. A gente não, assim, nos outros, que também é importante, tem que ser debatido, tem que ser colocado, a gente vê uma militância mais forte. Na questão da linguagem, ele é muito, assim, ele existe também, tem várias pessoas que trazem esse assunto, mas ele não é assim tão popular quanto os outros. Embora a gente esteja atrasado em todos, né? Mas eu acho que no linguístico é um pouco menos falado. Ele é um pouco menos difundido do que outros preconceitos. Assim, menos falado, né? Acho que a palavra é essa. Ele é menos comentado aí no dia a dia. Obrigada
infância? Maria Pereira Neiva, moro no Recôncavo Baiano, mas nasci no município de Catiba, situado na região da Mata, no sudoeste baiano. Moro hoje no município de Conceição do Almeida, situado a 160 quilômetros de distância da capital de Conceição do Almeida, situado a 160 quilômetros de distância da capital baiana, Salvador, e fica situado aqui no Recôncavo Baiano. Se eu já sofri preconceito linguístico, sim. Principalmente nós que moramos no Nordeste, sempre sofremos o preconceito, às vezes dentro da nossa própria, do nosso próprio estado. No meu caso mesmo, morava em Vitória da Conquista, vim residir em Conceição do Almeida e sofri muito com preconceito linguístico, porque existe essa variante, né, onde a gente, lá, por exemplo, em Conquista, que fica no sudoeste baiano, em outra região, a gente chama lá canjica, que é o milho cozido com coco e tal e tal. No entanto, aqui em Conceição do Almeida, que fica no Recôncavo, nós conhecemos por munguzá. Lá se falava massa puba, a massa que dá origem a um bolo, que faz um bolo de massa puba lá, e aqui se chama carimã. Uma coisa muito engraçada é que lá a gente fala assim, fulano, quando alguém corre e você quer pegar aquela pessoa, fala assim, fulano está enrabando o outro. No entanto, aqui a gente diz o quê? Fulano está correndo atrás de fulano. Então, assim, existe essas falas que se tornam, né, preconceituosas, e a gente tem o que respeitar a cada um, né, o seu modo de falar, a sua origem, a sua cultura, que muitas, apesar de que muitos são erros também gramatical, e que acontece por erro gramatical, e que esse preconceito, principalmente atinge as pessoas, né, de baixa renda, pessoas negras, que pertencem a um grupo de menor nível de escolaridade, e isso às vezes traz consequências graves, né? As pessoas ficam depressivas, ficam com a autoestima muito baixa, e a gente deve combater, não deve ter, porque a gente deve valorizar todas as culturas, todas as falas, e muito importante o respeito. Bom dia, tudo bem? Qual o seu nome? Pedrina de Souza Café. Qual cidade você nasceu? Xique, Bahia. Em qual região? Nordeste. Você já... Alguém já fez preconceito com a sua fala? Ou você vivenciou alguma... Não. Às vezes que eu sou horrível do sotaque, né? Baiano, mas faz parte de cada lugar, de cada cidade, sei lá, né? Então, cada um tem sua linguagem. O que você acha do preconceito linguístico? Isso aí acho que é um preconceito bem. Acho que é um